A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje iremos tratar de uma temática bastante relevante e a temática é: quando acontecerá a segunda ressurreição? Há muitas pessoas que dizem que há só uma ressurreição, mas sabemos que a Bíblia Sagrada apresenta duas modalidades de ressurreição: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Então, iremos esposar, lançar luz acerca desta temática para o nosso crescimento espiritual. E iremos ler João capítulo de número 5, versículo de número 29. João capítulo de número 5, versículo de número 29. Que nos diz assim: E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Iremos pormenorizar o que é ressurreição da vida e ressurreição da condenação. Sabemos que a primeira ressurreição, que é a primeira modalidade, porque essa primeira modalidade de ressurreição compreende não só um período de ressurreição. Sabemos que no arrebatamento, quando Cristo vem em sua primeira fase de sua segunda vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e o texto é bem claro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então veja que existe a modalidade daqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, mas também existe, a questão dos mártires do período tribulacional, que ressuscitarão na segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é chamado de parousia. Eles ressuscitarão, se unirão à igreja e reinarão com Cristo durante o milênio. Então, essa primeira modalidade de ressurreição, a ressurreição da vida para a vida, ela abarca não só aqueles que morreram em Cristo. Hoje, se algum cristão ele morre, a sua carne física, lógico, fica na terra, mas a sua alma, o seu espírito está sob o controle de Deus, está aí na presença de Deus. Então veja que quando Cristo vem no arrebatamento, acontece essa ressurreição, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e também abarca essa primeira modalidade de ressurreição, aqueles que ressuscitarão antes do milênio, ou seja, aqueles que morreram no período tribulacional. Quando Cristo vem, eles ressuscitam para fazerem parte aí do milênio. Então veja, quando Cristo ele manifestar-se em poder e grande glória, os mártires, aqueles que morreram no período tribulacional, irão ressuscitar, irão se unir à igreja. E existe algo bastante importante para nós entendermos sobre as modalidades de ressurreição, porque no arrebatamento não é todos os mortos que irão ressuscitar. A palavra ressurreição aqui é ektonekron no grego, que é uma ressurreição seletiva. Não é todos os mortos que ressuscitarão na eventualidade do arrebatamento da igreja. Só aqueles que morreram em Cristo. Se observarmos em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 16, capítulo de número 4, versículo de número 16, nos diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morrem na presença de Cristo
por ocasião do arrebatamento, eles vão ressuscitar. Então veja que não é a ressurreição daqueles que dormem no Senhor junto com a ressurreição dos ímpios, não. A ressurreição dos ímpios será outra eventualidade bem distante, né, daqueles que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento. Então veja que muitas pessoas tentam aí unificar, né, dizendo que só há uma ressurreição, né? Existe aí os pós-tribulacionistas que acabam dizendo que quando Cristo vier agora, não existirá duas fases, ele vem, já eles acreditam que o milênio está acontecendo agora, mas vemos que o cenário do mundo hoje não é para milênio, porque milênio é um reino literal que Cristo governará a terra juntamente com a igreja, e será um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino literal de 1000 anos. E hoje podemos ver guerra, terremotos, muitas coisas acontecendo. Então, está fora do contexto bíblico dizer que o milênio já está acontecendo. Então veja que para os pós, Cristo vem, acontece ali o julgamento final e novo céu e nova terra. A igreja não vai para o céu. Só na visão pré-tribulacionista a igreja vai para o céu, né? Então veja que por ocasião do arrebatamento acontecerá aí a ressurreição dos justos, daqueles que morreram em Cristo. E não só essa ressurreição abarca a ressurreição da vida, tanto aqueles que vão ressuscitar para ingressar no milênio, né, os que morreram no período tribulacional, ressuscitarão na vinda de Cristo, né, na segunda vinda de Cristo, no sentido da segunda fase, eles ressuscitam, se unem à igreja e reinam com Cristo durante 1000 anos. Então, não é só a ressurreição da vida, não é só aqueles que morrem hoje, mas também aqueles que morrerão no período tribulacional. Também fazem parte da primeira modalidade de ressurreição. Mas enfim, quando acontecerá a segunda modalidade? A ressurreição para condenação, né? Devemos entender que existe aí uma ordem cronológica dos eventos que estão aí para acontecer. E qual é? Primeiro, arrebatamento. O evento desencadeador é o arrebatamento. Sem o arrebatamento acontecer, é como se o relógio da profecia estivesse parado. As outras profecias só terão aí os seus cumprimentos a partir do arrebatamento da igreja. Essa eventualidade iminente, que não há sinais que precedem o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, a qualquer segundo e a qualquer momento. Então veja que quando acontecerá aí a ressurreição para condenação, é justamente isso que iremos abordar de forma mais detalhada. Essa ressurreição acontecerá depois da última revolta de Satanás. Sabemos que para que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a igreja, venha aí exercer, começar o governo milenar, Satanás estará preso por 1000 anos. É justamente aí essa conta de números que Cristo governará a terra. 1000 anos literais. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Aí fala sobre a última revolta de Satanás, porque sabemos que na batalha do Armagedon, ele colocará os seus prepostos, o anticristo e o falso profeta, na linha de frente, e vai ficar só como mandante. E depois dos 1000 anos, ele vai reunir, os reis da terra para ajuntar em batalha. Essa é a última revolta de Satanás. E descerá fogo do céu, e ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta. Então veja que aí depois desta eventualidade, que é agora o grande trono branco, o julgamento
final. Por que grande trono branco? Fala justamente da santidade de Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Deus. Então veja que eles só ressuscitarão aí para a condenação no período do trono branco, quando for acontecer ali o trono branco. E quando acontecerá? E sabemos que está em ordem cronológica, sim, né? Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, né? Pode ver que é após os 1000 anos. Acontece aí a última revolta, e depois da última revolta vem o julgamento do grande trono branco, né? E quem estará nesse julgamento? Aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja que muitas pessoas acabam dizendo, na ressurreição, mortos em Cristo e ímpios ressuscitarão. Não. A primeira modalidade, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois, que abarca a primeira modalidade, a ressurreição da vida, os mártires os mártires da grande tribulação também ressuscitarão, quando Cristo vem em sua segunda fase, que é chamada de parousia. E depois, no trono branco, ressuscitarão para comparecer diante do trono branco os que ressuscitarão para condenação. E algo muito importante, eles não ressuscitarão com os corpos transformados, isso é para a igreja, mas ressuscitarão corporalmente, só que há uma diferença, não ressuscitarão com os corpos glorificados. E eles ressuscitarão para estarem aí diante do grande trono branco, para receber a sentença decisiva pelo justo juiz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E no versículo de número 11 e 12 vai nos dizer assim, e viu um grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, e viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Versículo 12, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então veja que haverá diversos livros, E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, esses que ressuscitaram para a condenação, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja que o livro da vida será aberto para... o seu nome não está, então vocês vão ser lançados. E os demais livros, vão referir-se justamente a o que eles fizeram, E o nosso mestre Antônio Gilberto, ele deixa bem claro, e eu quero ler aqui, compartilhar com os irmãos, acerca de que livros serão abertos, O que é que a Bíblia apresenta sobre livro, Então, iremos aqui pormenorizar quais são os livros, Primeiro livro, o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro da memória, o livro dos atos dos homens e o livro da vida. Então veja, estes livros serão abertos e a Bíblia vai dizer que eles serão julgados pelas coisas, pelas suas obras que estavam escritas nos livros. Então veja que serão abertos, o mestre Antônio Gilberto deixa bem claro quais são os livros, sabemos que existem outras linhas de pensamentos, mas veja que os mortos, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então não haverá só o livro da vida, haverá o livro da memória, o livro da consciência, Então, e o livro da vida será aberto para mostrar, que os nomes deles não estão aí constando no livro da vida e serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde é aí o Guiena, o inferno final. Então veja no versículo 15 do capítulo 20, é o versículo chave para acabar o capítulo, vai dizer assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Que lago de fogo é esse? É justamente esse daqui,
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. É o inferno final, o Gehenna no grego, né? Lugar de tormento, inferno final. Então veja que essa ressurreição, essa segunda modalidade, que é a ressurreição para a condenação, só acontecerá depois do milênio, depois da última revolta de Satanás. Eles ressuscitarão para comparecerem diante do grande trono branco. E abrirão-se os livros, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então veja, tudo aquilo que, né, o homem faz está escrito. Então Deus é o justo juiz. Jesus julgará com justiça. Isso está na Bíblia, né? Se observarmos, né, Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11, vai falar que ele julga e peleja com justiça. Mas é assim, ó, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Veja o final do versículo. E julga e peleja com justiça. Então veja que nesse julgamento não haverá distorções como os governos, os julgamentos da terra. Será um julgamento justo e reto. Então, essa é as duas modalidades. A ressurreição da vida, que uns ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, aqueles que morrem hoje em Cristo ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, e também existe, né, aqueles que ressuscitarão, né, na segunda fase, né, da segunda vinda de Cristo, que é chamada de parousia, esses que morrerão durante o período tribulacional. Os que morreram durante o período tribulacional também irão ressuscitar. Quando Cristo vem em poder e grande glória, acontece ali a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, né? As nações absolvidas adentrarão no milênio, e esses mártires do período tribulacional também adentrarão no milênio. E depois do milênio vem aí a última revolta, depois da última revolta acontece aí a segunda modalidade de ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, né? E esses mortos que não viveram na presença de Deus ressuscitarão para receber a sentença final. Amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe.